terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, dia após dia, noite após noite, a sua salvação. Proclamai sua glória entre as nações, entre todos os povos, e as suas realizações, as tuas maravilhas. Pois o Senhor é magnífico, digno de todo louvor. Ele inspira mais temor do que todos os deuses juntos, feitos por mãos humanas. Todos os deuses pagãos, todos os ídolos, todos os objetos feitos por mãos de qualquer tipo de artifícios. Glorificai ao Senhor, o Deus que criou, o único Deus, Criador dos céus, das terras, dos mares e do seu universo. Majestade e magnificência estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Dedicai ao Senhor a glória do seu nome, trazei todas as suas ofertas e entrar em seus átrios com grande louvor. Proclamai e prostai diante desse Senhor e diante da tua santidade, tremei toda a terra inteira. Anunciai entre as nações, o Senhor é rei. Sim, o mundo está firme e não será abalado. Ele julgará os povos com retidão e grande justiça. Alegrem-se os céus e exulte a terra, estronde o mar e tudo o que ele contém. Esteja em festa a campina e tudo quanto nele e nela existe. Regozijem-se todas as árvores, todas as florestas, regozijem-se no Senhor, o único Deus. Cantem diante dele, cante diante do Senhor, porque ele vem, sim, ele vem julgar a terra. Ele governará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Aleluia! Dai graças ao Senhor, porque ele é bom e o seu amor dura para sempre. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom e o seu amor dura para sempre. É um convite para mim e um convite para você. Louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, engrandeça ao Senhor, porque as tuas misericórdias são boas e porque a tua bondade é de geração em geração e se renova cada manhã. Dai graça ao Senhor, louvai ao Senhor, exaltai ao Senhor. Acabamos de ler 1 Crônica, capítulo 16, lemos do versículo 8 ao versículo 34, onde o convite é para louvarmos ao Senhor, para adorarmos ao Senhor, para engrandecermos ao Senhor na beleza da tua santidade. Esse é o convite para mim, esse é o convite para você. E por quê? Concorda comigo? Shalom, Shalom Adonai, que a paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida. Que você tenha ausência de conflito, ausência de aflição, ausência de tristeza, mas que tenha excedência de paz, excedência de alegria, excedência de gozo no seu Senhor. Louvai ao Senhor, adorai ao Senhor na beleza da tua santidade. Por quê? Eu creio que você vai achar um motivo para dar honra, glória, louvor ao nosso Deus. Sim, você acordou. Já é de noite, passou das 22 horas do dia 10 de março. Eu confundo março com mês de maio. 10 de março de 2026. Né? Louvado seja Deus, já chegamos às 23 horas, quase chegando no final desse dia, e estamos vivos. Quantos não acordaram nesse dia? Quantos não respiraram? Quantos não viu a luz desse dia? Mas estamos vivos, estamos falando, estamos nos tocando, o sistema sanguíneo está bombeando sangue para o nosso corpo, né? Motivos de agradecer a Deus. Estamos falando, estamos ouvindo, estamos enxergando, motivos de agradecer a Deus. E eu creio que você ainda tem muito mais motivo. Se você é pai, você agradece a Deus porque tem filhos. Se você é avô, agradece porque é avô, porque tem netos e netas, né? Agradece porque tem um teto, porque tem a comida,
né? Creio que temos motivos de sobra para agradecer, né? Em tudo dai graça. Tessalonicenses 5,17. 5,18, né? 5,17 é orar em todo o tempo. Também é um mandamento. Mas hoje é o convite para louvarmos a Deus. E eu quero chamar você, né, no estudo aqui da palavra. O Senhor hoje nos dá uma palavra de que possamos ser gratos, né? A gente somos bastante pidão. Não sei você, mas eu sou bastante pidão. Senhor, me dê o discernimento, Senhor, me dê sabedoria, Senhor, me dê a unção, Senhor, me dê a graça, Senhor, me dê a tua companhia. E a gente é bastante pidão, essa é a grande verdade. Mas é bom a gente tirar um tempo para agradecer. Hoje eu acordei e falei, Senhor, fala comigo. Como faço todo dia, isso hoje não é um dia diferente. Ouvir a tua voz é um prazer, é uma alegria. E o Senhor nos deu para nós 2 olhos, 2 ouvidos e apenas uma boca. Então, a gente acorda, é bom primeiro ouvir. E aí eu falo, Senhor, ouvir a tua voz é bom. E aí eu abro a palavra e ele fala. E hoje ele falou em vários, né? Que chegou aqui, eu vou daqui a pouco te chamar para ler em Atos capítulo 6, mas ele falou também 1 Crônicas 16:34. Louvai ao Senhor, glorificai ao Senhor, engrandecei ao Senhor, adorai ao Senhor, agradeça a Ele pelos feitos. Né? E aí eu te chamei, te convidei para você lembrar, traga à tua memória tudo que Deus já fez por você, em você e através de você. Aos meus 55 anos de vida, quando a medicina disse que eu não ia viver, quando a medicina diz para os meus pais, meus avós, que eu não ia andar, que eu não ia falar. Hoje eu ando e falo, por graça e misericórdia de Deus. Motivos para agradecer, né? Então, quantos feitos o Senhor tem feito na sua vida? Agradeça a Ele. Para um minutinho aí. Senhor, muito obrigado. Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelos livramentos. E às vezes a gente vivemos livramentos que nem sabemos. Às vezes situações que nem sequer enxergamos, né? O mundo invisível aí, quantas lutas espirituais, né? Que a maldade está solta e ela é real, tanto na vida física, né? Pessoas tramando contra nós, maquinando o jeito de nos pegar, de nos trair, falando mal da gente pelas costas, né? Diz provérbio que 6 coisas Deus odeia, e a 7ª ele abomina, aqueles que falam mal pelas costas, aquele que fala mal de nós pelas costas, né? A fofoca, né? O diz que me diz que. Então a 7ª Deus abomina. Abra a tua Bíblia em Atos 6. Eu desejo, na vida prática, te dar algumas orientações e te ajudar no conhecimento da palavra. E assim a gente aprende junto. Porque, na verdade, o verdadeiro professor é o Espírito Santo. O Deus habitando em todos que o aceitou. E a palavra, inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo, pelo Deus que habita em nós, segundo Timóteo 3, 16 e 17, toda a palavra de Gênesis a Apocalipse foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus a homens a escrever. E ela é apta para ensinar, para corrigir, para direcionar e para fazer com que nós pratiquemos a palavra na íntegra e na prática, para praticarmos as boas obras, né? O verdadeiro cristão, a verdadeira cristã, observa e aprende na palavra e coloca em vida prática. Então, praticando as boas obras, né? Então, quando você é transformado, quando você é uma pessoa nova, novidade de vida, então, quando alguém vem te caluniar, vem falar mal de você, falar mal de alguém perto de você, a palavra diz que você não deve dar ouvido a esse tipo de situações e você sai fora. Que é o tema que vamos entrar aqui em Atos 16. Vamos ler apenas o versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Ou seja,
O órfão e a viúva sempre teve o cuidado de Deus, né? Deus defende o órfão e a viúva. E a igreja, ela é para cuidar das necessidades. Isso é mandamento. Me veste nu, me deste de comer. Me veste nu, me deste de vestir, me veste com fome, me deste de comer, dizia Jesus. E aí os discípulos perguntam, mestre, quando te vimos assim? E ele disse, toda vez que cuidasse dos pequeninos na terra. Me viste aprisionado, foste me visitar. Né? Me viste na necessidade, supriste a minha necessidade. Toda vez que cuidamos uns dos outros, a Deus estamos fazendo. Então esse é um mandamento, principalmente com o órfão e com a viúva. Por quê? O órfão, porque não tem pai, porque não tem mãe, precisa dos cuidados, né? E quem tem a missão de cuidar dessas pessoas? A igreja. Somos nós, né? A viúva também, porque não tem mais esposo, então na necessidade. A gente deve procurar essas pessoas e deve acolher. E uma igreja forte é uma igreja que usa o seu recurso, usa a igreja, mobiliza a igreja, os membros, para atender. Não é uma igreja que fica pegando os recursos, comprando carro do ano para o pastor, né? Não vou dizer, eu creio que todo trabalhador é digno do seu salário, então aquele que vive o pastorio, que realmente trabalha, né, CLT, na obra do Senhor, por que não ele não ser ajudado e não ter um salário da igreja? Não, eu não pretendo nunca ganhar salário da igreja, eu prefiro ter o meu salário e trabalhar para o meu sustento, isso particular meu, mas não condeno quem vive do salário da igreja, ou seja, que tira do dízimo e das ofertas, mas que tem uma vida de fato pautada, ou seja, o que é CLT? Trabalha 44 horas semanais e trabalha para o Senhor. Trabalha no ministério da igreja, trabalha servindo a igreja. Se tem a membresia para isto, e se está plantando, se está cuidando, pastoreando, por que não? Mas que muito mais façam, de fato, para os necessitados. Né? O órfão não tem pai, não tem mãe, às vezes não tem emprego, então precisa de ajuda, e uma ajuda mais certeira. A viúva também. Né? Você tem forças, né? Pode trabalhar, pode conseguir um bom emprego, pode vender a coisa na rua, enfim. Mas tem pessoas, né, com dificuldade de saúde. Então a igreja tem a obrigação de cuidar. Mas aqui o ponto crucial aqui é a questão da divisão. O nosso adversário, o inimigo das nossas almas, não o inimigo de Deus. O único inimigo de Deus é o dinheiro. Quando você tem dinheiro, você esquece que tem Deus. Quando você tem dinheiro, você acha que compra tudo. Né? Quando não está ali faltando nada, você pouco vai na igreja, pouco pede para orar, pouco ouve a oração, pouco vê a Bíblia, pouco lembra de Deus. Concorda? Estou falando mentira? Creio que não. Isso acontece com nós. Então, às vezes, as lutas, as batalhas, os vendavais acontecem para que nos aproximemos de Deus. Infelizmente, é assim. Deveria ser diferente. Quando as bênçãos nos alcançam, nós deveríamos dividir, amparar as necessidades e deveríamos estar servindo a Deus de forma mais apaixonada. Mas, infelizmente, somos inverso a isso. Devemos mudar, devemos melhorar, e que Deus tenha misericórdia de nós e que nos ensina, que nos capacite para essas mudanças acontecer. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é assim na realidade. O ideal seria isso, mas a realidade é bem outra. E aqui estava acontecendo uma divisão. Estava acontecendo uma divisão em que os judeus mesmo de fala grega e de fala hebraicas, uns estavam tendo assistência e outros não. E aí teve ali as confusão, as divisões, e os apóstolos resolveu separar o serviço do diácono, né? Diaconia,
que era para servir a mesa, servir a igreja, servir as necessidades locais, enquanto eles continuavam no ministério da palavra, porque aqui se trata da igreja primitiva e estava crescendo muito, né? Estava tendo um crescimento muito grande, e eles preferiram continuar mantendo o crescimento da igreja, cumprindo com o ID de Jesus, né? Porque Deus ele vai fazer em mim, por mim, depois através de mim. E assim, então, eu vou evangelizar na medida que as pessoas vão se arrependendo, confessando seus pecados, aceitando Jesus, recebendo o Espírito Santo, elas vão sendo transformadas, e aí então eu vou ensinar elas, ela vai ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, transformando assim discípulos, e vão fazer discípulos. Então, é esse ciclo, né? Vamos transformando, evangelizando, transformando discípulos, e eles vão fazendo a mesma coisa. E aí vai só crescendo. Chegamos até nós, né? Quão forte é a igreja hoje cristã, né? Que professa Jesus Cristo. Qual forte é? No mundo inteiro. Também perseguida, também martirizada, também hoje, infelizmente, os falsos profetas crescendo muito no nosso meio. Porém, aqueles que pautam a sua vida na palavra e que buscam aprender, compreender e deixar o Espírito Santo guiar, vai se fortalecer, vai se blindar contra os falsos profetas e as heresias, e vai estar diante das ordenanças do Senhor. Vai estar blindado pelo Espírito Santo, que vai trabalhando em nossas vidas e nos ensinando. E aqui eles, no contexto aqui, os apóstolos escolheram sete homens aqui, cheios do Espírito Santo, e um deles era Estevão, né? Filipe, Prócoro, Nicanor, Timeão e Parmênias e Nicolau. E eles foram, né? Estevão era tão cheio do Espírito Santo que, quando fizeram uma calúnia, né? Falsamente levantaram que ele estava lá blasfemando contra Moisés e Deus, e o rosto dele brilhava como uma pele de bebê. E ele tinha uma luz tremenda, e no fim ele acabou sendo o primeiro mártir. Apedrejaram ele, e ele viu os céus abertos. Enfim, experiências na igreja primitiva, divisões, guerras, pelejas, lutas. Porém, o evangelho avançou. Porém, quanto mais as perseguições do inimigo né? Quanto mais as divisões aconteciam, quanto mais os falsos testemunhos se levantavam, quanto mais aquelas pessoas que não tinham a seriedade se levantavam contra os sérios, mais a igreja crescia, mais a igreja avançava, mais a igreja se expandia, mais a igreja foi sendo disseminada, né? Tanto é que o apóstolo Paulo, um dos grandes missionários, levou o evangelho para outras regiões, não só onde Jesus passou, mas chegou até nós, por graça e misericórdia, chegou até nós, e hoje somos os gentios convertidos, inseridos na família de Deus, para dar bons testemunhos, para vivermos no projeto da palavra. Então, independente das divisões, independente das críticas, independente, né? Porque hoje, às vezes, ficamos caçando picuinha, ou ficamos aceitando, né, as divisões, aceitando as críticas, porque se formos caçar igrejas perfeitas, não vamos achar. Se formos caçar pessoas perfeitas, também não vamos achar. Se formos procurar defeito, né, vamos achar muitos defeitos. A gente precisa parar de ficar comparando, a gente precisa parar de ficar procurando perfeição. Porque se formos caçar defeito, vamos achar em nós mesmos. Se formos caçar perfeição, não vamos achar em nós, né? Quem nos aperfeiçoa, quem nos santifica é o Senhor Jesus. É através da palavra. Todo dia vamos sendo limpos pela palavra. Vamos sendo santificados pela palavra. Mas isso é um querer, isso é uma vontade, isso é um desejo. E eu vou à palavra todos os dias. Eu vou à oração todos os dias. Eu vou à conversa
e a transformação do Espírito Santo todos os dias. E todos os dias eu vou aprendendo um pouquinho mais, todos os dias eu vou me santificando um pouquinho mais, todos os dias eu vou me limpando um pouquinho mais, e todo dia eu vou chegando e vou galgando o degrau um pouquinho mais. Não porque eu estou olhando para o lado, não porque estou procurando perfeição, seja a igreja, seja nos membros da igreja, seja em mim, seja no meu vizinho, não. É por isso que temos que viver no amor, porque o amor une perfeitamente todas as coisas, o amor cobre uma multidão de pecado e juntos, unânimes, vamos aprendendo. E quem nos ensina é a palavra, é o livro sagrado. É porque aqui o Espírito Santo revela Deus para nós, e Deus se revela para nós através da palavra. E quando ele se revela, ele nos ensina e ele nos alinha no bom caminho, né? O caminho da salvação. E assim, de glória em glória, de degrau em degrau, até chegar à estatura de um varão perfeito, de uma varoa perfeita, a habitar com o Senhor, né? Quando no toque das trombetas, nós ouvirmos o Senhor citar o nosso nome. Venha para bendito de meu Pai, possuir por herança tudo aquilo que está reservado desde a fundação do século, né? E assim nós vamos adentrar os portões celestiais e vamos dar um brado de vitória e dizer, valeu a pena sacrificarmos, valeu a pena morrermos cada dia para o pecado, valeu a pena morrermos cada dia para o mundo, valeu a pena ter paciência com meu irmão, valeu a pena orar, né? Porque se falarmos que nós perdoamos, que nós amamos, que somos merecedor, a verdade é que não somos, né? A verdade é que muito fomos perdoados para perdoar. Quando os discípulos perguntou para Jesus, quantas vezes devo perdoar? E ele disse, 7 vezes. Aí ele falou, não 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, por dia. E aí os discípulos, Senhor, então aumenta em nós a fé. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Toda vez que eu leio a palavra de Deus, a Bíblia, em voz alta, o meu ouvido produz fé. Então, você pode ouvir pregações, você pode ouvir a Bíblia falada, você pode ler para que seus ouvidos ouçam. Ah, eu sou surdo. Você vai achar um meio de produzir fé. Pode ter certeza que Deus vai produzir fé em você na medida que você quer que a fé aumente em você. Porque tudo é questão do querer, né? Não é eu fantasiar e eu automatizar e eu achar e romantizar todas as coisas. É no dia a dia. Se eu quero uma performance física, eu preciso fazer treinos musculares, exercitar os meus músculos todo dia para ter uma performance física. Se eu quero uma performance financeira, eu preciso economizar, fazer aplicações, fazer investimentos para obter lucros, para ter uma performance financeira abastada. Se eu quero uma performance também em conhecimento, em ensino, a mesma coisa. Espiritual também não é diferente. É oração, é jejum, é intercessão, é todo tipo de oração, todo tipo de súplica, intercessão, ação de graça, cuidados uns com os outros, praticar princípios, meditação na palavra, e assim a minha vida espiritual vai crescendo. Então, eu vou ruminando a palavra, e meu vocabulário vai mudando, o meu dialeto vai mudando, o meu pensamento vai mudando, o meu temperamento vai mudando, moldado na palavra. E aí quando as pessoas olham para você, quando olham para nós, elas vão ver um comportamento diferenciado, ela vai ver um espelho, né, como olharam para Estevão, e ele tinha ali um brilho diferente. Quando olha para um verdadeiro cristão, servo do Senhor, que pratica a palavra, que vive uma vida pautada no evangelho, ele é diferente. Ele tem um brilho diferente. Ela tem um brilho diferente. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. É claro que isso não é do dia para a noite, isso não é no automático, isso não é num culto de domingo só que você vai aprender. Não fique preso à igreja achando que lá é o lugar da gente chegar para adorar. Os templos, atos do Senhor, Salmo 27, verso 4, uma coisa pedi e a buscarei, que eu possa
habitar nos átrios do Senhor para aprender, para contemplar a beleza da formosura, então que é adorar o Senhor, né? E aprender. Então lá a gente vai aprender uns com os outros, vamos adorar o Senhor. Mas infelizmente hoje estamos presos à igreja pregando para crentes. Nós temos que evangelizar para aqueles que ainda não conhecem a palavra. Temos que falar do amor do Senhor para aqueles ainda que não se converteram, que não se renderam ao Senhor. Por isso que eu estou gravando esses vídeos, tenho esse propósito com o Senhor de segunda a sexta. De manhã eu oro, né? Peço para Deus usar minha boca. De noite eu gravo esses vídeos. Eu costumo dizer, Senhor, se uma alma se servir para uma pessoa, então haverá festa no céu. Se a pessoa se render, criar ânimo, porque é a palavra tua. É a palavra que cura, liberta, salva, restaura. E assim um dia o Senhor me alcançou pela palavra lida, pela palavra da palavra, né? A Bíblia. E é assim que vamos alcançando uns aos outros e o Senhor vai nos abastecendo. O Senhor vai nos salvando. O Senhor vai nos revigorando, nos fortalecendo para levar um dia para o teu reino de glória. Assim Ele trabalha em mim e trabalha em você. E eu quero e desejo que o Senhor te abençoe no nome de Jesus e para a glória de Deus.